meu querido? Tudo bem, minha querida? Professor Adriano, língua portuguesa, 8º ano. Estou aqui com vocês. E com quem? Ó, quem está aqui do meu lado? É o Kelvin. Toca aí, meu querido. Boa! Hoje nós iremos tratar um pouquinho sobre advérbios, classe de palavras. Enquanto isso, você vai lá, pega o caderno, pega a caneta, o lápis e a borracha para anotar aquilo que parecer, ou que está lá em negrito, beleza? E qual que é o nosso objetivo dessa aula? Vamos observar o que nós iremos trabalhar? Identificar em textos lidos ou de produção própria os termos constitutivos da oração, o verbo e seus complementos e modificadores, como parte do processo de compreensão da estrutura de orações. Ufa! Ufa! Quanta coisa que nós vamos trabalhar aqui, ou pelo menos nos propomos a trabalhar hoje. Vamos acompanhar? Então, já viram essa história no princípio? Observem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá, né? Em João, capítulo 1, versículo 1, na Bíblia. Então, olha, no princípio era o verbo. Uau! O que ele quer dizer? O que será que era no princípio? Era o verbo, né? Então, no texto bíblico do Gênesis é tão poderoso que dá conta de expressar a criação do mundo. Veja, o verbo é poderosíssimo para nós, né? Então, com o verbo criou-se o mundo, segundo o texto bíblico. O verbo era Deus. Na nossa comunicação, o verbo, ele expressa todo um estado de coisas ou de uma intenção comunicativa. Então, o verbo é importantíssimo na nossa comunicação. É ele que vai dar base, por exemplo, no estudo das orações. Se eu não tiver um verbo, eu não tenho uma oração, né? Então, eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal para ter oração. Então, é muito importante essa classe de palavras. Observe aqui algumas interações, vim, vi, venci. Bobeou, dançou. Quero ver. Deixa estar. Será? Todos esses são verbos, são diálogos, contextos ali verbais. Na tradição gramatical, ou seja, na gramática tradicional, esse GT significa gramática tradicional, o verbo é a palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, uma dessas três, ele pode ser a ação, então corri, cantei, falei, estado, eu sou, nós estamos, né? Ou então o fenômeno da natureza, choveu, qualquer coisa nesse sentido vai ser o verbo. E ele vai ter então a classificação como verbo de ação ou de ligação, né? Então nós vamos ter os verbos nocionais e não nocionais. Verbos de ação, os nocionais. Os verbos de ligação são os verbos não nocionais. Com tanta potência o verbo, né, que nós temos, o que pode juntar a ele modificando? O que vai alterar esse verbo? O que vai auxiliar a contextualizar esse verbo? Entre as 10 classes gramaticais que nós temos da gramática tradicional, porque outros gramáticos, outros estudiosos falam que temos outras, que são menos, não chegam a ser 10 classes, mas isso é para outro momento. Então nós vamos ter o que modifica a classe dos advérbios. Chegamos a advérbios, hein? Acompanhem lá então. Olha esse poema, Amigo do Verbo. Advérbio, Ruth Salles é a autora. Que nome se esconde não mostra onde vai. É hoje? Foi ontem? Adiante ou atrás? Foi rapidamente ou foi devagar? O verbo só diz que o homem faz. Mas quando? Mas onde? Mas como? E o que mais? Então corre o verbo e põe-se a chamar. O amigo advérbio, venha me ajudar. Então, nesse poema da Ruth Salles, nós temos
vários advérbios aparecendo. Todos eles estão aqui em negritos, em destaque. Então, o advérbio, o que ele é? Os advérbios estão para os verbos, assim como os adjetivos estão para os substantivos. Como assim, professor? Os adjetivos caracterizam o substantivo, então vão dar uma característica para aquele substantivo, para aquele ser. O advérbio, ele vai fazer o quê? Vai alterar o verbo da mesma maneira. Então, ele acrescenta mais detalhes ao verbo, ele dá circunstância da ação verbal. Então, acrescenta adjetivo ele próprio, ou advérbio, enfim, ele pode modificar, segundo gramática tradicional, ele pode modificar o verbo, o adjetivo e ele mesmo, o próprio advérbio, pode dar circunstância para essas três classes gramaticais. É importante saber usar bem os advérbios, porque eles possibilitam elaborar com maior riqueza as orações, dando destaque, ênfase, àquilo que buscamos dizer com o nosso texto. Lembra então que eu falei? Qual é a circunstância? Eu posso falar simplesmente assim, olha, o meu irmão nasceu. O ato de nascer está completo, mas eu posso trazer características para esse ato de nascer. Quando ele nasceu? Onde ele nasceu? Eu posso falar, meu irmão nasceu ontem. Onde ele nasceu? Em Ponta Grossa ou em Castro. Onde for que ele o nascimento, essa marcação é um advérbio da circunstância desse nascimento, do nascer ali, do verbo. Se nós buscarmos o dicionário, a palavra advérbio diz o seguinte, na parte gramática, palavra invariável que funciona como modificador de um verbo. Dormir pouco, dormir muito, vai modificar como é que é o verbo. Um adjetivo, muito bom, ou outro advérbio, deveras astuciosamente. Uma frase, felizmente ele chegou, exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, oposição, afirmação, negação, dúvida, aprovação. Bastante coisa, né? Tem várias características que o advérbio ajuda a agregar ao verbo a nossa oração. Vamos agora, então, utilizar esses advérbios dentro de uma atividade? Observe esse poeminha que está aqui. Professor, que poema? Tem um monte de lacunas. É isso mesmo. Você vai preencher essas lacunas. Vejam lá, então. Inclua nos versos a seguir os advérbios listados. Você notou alguma mudança de significado após inserir esses advérbios? Qual? Então, os advérbios estão aqui, na frente, logo, vagarosamente, mais depressa, agora. Estão todos aqui os advérbios. Você vai ter que utilizar estes advérbios no seu poema, Então, o trem parte, daí vem aqui, tá vendo as lacunas? O bufa apita Deus para quem fica e começa a andar. Ou ele vai utilizar onde? Depois dos verbos, dos adjetivos e dos próprios advérbios. Vai lá, eu fico aqui e espero vocês. Vai lá!
E aí, terminou? Claro que terminou. Vocês sempre são rápidos, né? Vocês sempre são rápidas. Eu sei disso. Vamos aqui comigo, então, vamos corrigir onde vocês colocaram os advérbios. Vamos observar lá? Olha só, utilizando ali. Tem outras possibilidades? Teria. É só você fazer as alterações. Mas o poeminha original está lá, ó. O trem parte agora, vagarosamente, a locomotiva puxando na frente e bufa e apita. Adeus para quem fica! E começa logo a andar mais depressa. Viram então? Olha, nós temos aqui marcando quando que o trem parte. Olha, parte é verbo, não é? Então, quando que ele parte? Agora. Como que ele parte? Vagarosamente, vai devagarzinho, né? Puxando onde? Lá na frente. Veja que está sempre alterando um verbo. E começa, quando começa? Logo, é o tempo. Andar, como que ela anda? Mais depressa. Então, com a inclusão dos advérbios, os versos ganham mais dinamismo na construção dessa estrofe. Dá dinamismo, ele mostra as características, mostra as circunstâncias das ações. Viram que se eu tirar, a ação verbal está ali. O ato em si está ali. Mas se eu trouxer, melhor dizendo, um advérbio, já dá uma melhorada no nosso texto. Vamos ver aqui como que os advérbios classificam-se, né? Como é que eles são classificados de maneira geral? Eles podem ser classificados como lugar, então ali, aí, aqui, de frente, atrás, perto, longe, então qualquer marca de lugar onde ocorre, né? Eles também podem ser classificados pelo tempo. Então, advérbio de tempo. Quando que ocorre? É assim que descobre o advérbio de tempo. Eu tenho ação e pergunto, quando esta ação ocorre? Pode ocorrer agora, depois, ainda, hoje, amanhã, outrora. Nossa, eu tive falando nesse advérbio, outrora, de outra hora, outro momento, antigamente. Podemos fazer a intensidade também, né? Olha, bastante, bem. Eu comi bastante, eu comi bem. Mais, demais, menos e assim por diante. Temos os advérbios de modo, que vão mostrar o modo que eu faço aquela ação, que aquela ação foi realizada. Assim, bem, mal, depressa, devagar. E uma coisa interessante, as palavras terminadas em mente, né? Fielmente, levemente, em geral elas são advérbios, é um sufixo de modo. Então, de que modo que você fala? Calmamente. Afirmação, sim. Certamente, obviamente, positivamente. Temos de dúvida, talvez, é acaso, supostamente, provavelmente aconteceu tal coisa. São advérbios de dúvida. Negação, não, tampouco, nunca. Uma palavra interessante é nunca. Nunca ela pode marcar tanto a negação como o tempo. Quando que isso vai acontecer? Nunca. Então, eu marquei tempo e negação. Eu nego e um tempo marca para frente. Vamos para a atividade 2. Me acompanhem aqui, ó. Vem lá, ó. Acrescente advérbios aos verbos, adjetivos e advérbios em destaque na fábula. Vamos ler? Então, está tudo em destaque aqui. Você vai utilizar o advérbio. Um macaco passeava à beira de um rio, quando viu um peixe dentro da água. Como não conhecia aquele animal, pensou que ele estava se afogando. Tentou pegar o peixe uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Tentou outra vez e ele escapou. Tentou e dessa vez conseguiu pegá-lo. O macaco ficou contente quando viu o peixe aos pulos, preso nos seus dedos, achando que aqueles saltos eram sinais de uma grande alegria por ter sido salvo. E pensava, se ele cair na água, pode morrer. Quando o peixe parou de se mexer, o macaco percebeu que estava morto e comentou, que pena, cheguei tarde. O pobrezinho não aguentou e morreu afogado. Moral da história. Cuidado ao tentar ajudar os outros. Às vezes, você pode atrapalhar. É uma fábula africana. É o macaco e o peixe. Agora, você já ouviu a fábula,
Já sabe o que tem que fazer? Fica aí, eu fico aqui, vai lá! E aí, terminou? Chegando, volta, vamos corrigir agora. Olha lá, vamos colocar aqui os advérbios da fábula. Vou chegar mais pertinho de vocês aqui para ficar mais próximo, né? Olha aqui, poderiam ser outros, aqui são sugestões. Um macaco passeava tranquilamente, tentou pegar depressa, escapou rapidamente, escapou novamente, ficou muito contente, se cair de novo, tarde demais. Então, aqui poderiam ser outros? Poderiam. Você pode ter feito outros. Lembra que aquela classificação? Ela é longa. E você pode utilizar a circunstância que você quiser.
Aqui é uma proposta, belezinha? Boa, né? E a locução adverbial? O que é locução adverbial, professor? Eu nunca ouvi falar. Então, vem comigo que você vai saber o que é locução adverbial agora. Vai relembrar, na verdade, você já sabe, né? Ela ocorre quando duas ou mais palavras expressam a mesma função. Então, eu tenho duas ou mais no sentido de uma só. A locução adverbial é quando temos duas palavras ou mais cumprindo a função de advérbio simples. Vejam lá, adverbial de lugar. À direita, ó, tem duas palavras. À esquerda, à distância. Quando você tem uma locução adverbial feminina, sempre vai ocorrer a crase NSTA, tá? À direita, à esquerda, à distância. Ao lado, ó, vejam, de fora, por ali, por perto. Todas essas são locuções adverbiais. Modo também, à toa, à vontade. Ao contrário, tá de má vontade. Veja que nós temos três palavras formando uma locução adverbial, ó, de má vontade. E assim por diante. Podemos ter a locução adverbial de intensidade, muito, ó, de muito, de pouco, de todo. É isso, né, moçadinha? Ufa! Essas aulas aqui tem bastante conteúdo para nós. Então, nessa aula, relembramos o que são verbos, aprendemos os advérbios e suas funções. Também aprendemos o que é uma locução e o que são locuções verbais. É isso aí! Moçadinha, gente boa, vocês ficam aí, eu fico aqui e até mais. Tchau!